Olá, voltamos com o programa Campinas, os desafios da metrópole, hoje com o tema corrupção como prática social. Presentes aqui na mesa o professor Dr. Pedro Rocha Lemos, diretor e professor da Faculdade de Ciências Sociais, o Dr. Fernando Viana, promotor criminal, promotor de justiça criminal, e o professor Dr. Luiz Paulo Rouanet, professor da Faculdade de Filosofia e líder do grupo de pesquisa Ética e Justiça. Nós paramos justamente no último bloco falando da morosidade da justiça, então o doutor Fernando agora vai retomar. A questão, veja, a Constituição ela instrumentalizou, ela trouxe elementos para que as instituições pudessem atuar no combate à corrupção, tanto no âmbito do próprio Ministério Público, que tem atuado com ações civis públicas, como em relação a outras entidades, associações. Então, você tem a possibilidade dessa atuação ampla. Você tem uma legislação infraconstitucional que permite ação civil pública, lei de improbidade administrativa. Você tem atuação, inclusive no âmbito criminal, você tem atuação na lei de lavagem de dinheiro, de ativos. Mas o problema todo é o seguinte, não adianta você ter tudo isso se você não tiver uma efetiva solução daquilo que é levado ao Poder Judiciário. Que adianta eu propor uma ação civil pública, eu propor uma ação pleiteando alguma coisa contra um agente corrupto, se essa punição, se virar daqui 10, 15, 20 anos, que é o que se demora no Brasil para se julgar até a última instância um determinado político quando ele pratica um ato de corrupção. Isso é um fato que precisa ser discutido. Eu vejo muita discussão, não, precisamos diminuir o número de recursos. Então, efetivamente, se diminua o número de recursos, se dê mais celeridade, se dê a possibilidade, por exemplo, do Ministério Público fazer acordos prévios, impedindo, por exemplo, ele faz um acordo e com esse acordo o processo não vai até a justiça, mas você tem uma efetividade maior, porque você consegue daí algum ganho para a sociedade numa determinada questão. O que não se pode... É uma ideia de arbitragem, alguma coisa no sentido de, olha, você praticou um determinado crime, você poderia ser punido com tal e tal pena, vamos fazer um acordo prévio. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Vamos fazer um acordo prévio e aí você não é punido para tanto. Ou no caso de você é transacionar, mas não é transacionar porque não pode se transacionar com interesse público. É lógico que não se pode transacionar, mas você pode pegar uma parte daquela punição e usar de barganha para que você consiga uma maior efetividade. Não adianta você ter todos os instrumentos se você não tem a efetividade da justiça. A justiça demora... e o que é pior, em alguns casos, há o que se chama daquela competência originária, que é o foro por prerrogativa de função. Então, para algumas pessoas, para aqueles que não são os normais, é tudo julgado pelo Supremo, é tudo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, não é julgado. O Supremo Tribunal Federal, até outro dia falava-se isso, quando por conta de discussões envolvendo a questão da competência originária, do foro por prerrogativa de função, até hoje não condenou ninguém por desses crimes de competência originária. Você não tem condenação. Essas pessoas não são punidas. Como é que faz? Aquilo que eu sempre falo. Alguém precisa punir. O Estado tem o dever para que mantenha a sociedade no mínimo da boa convivência. O Estado tem leis que precisam ser cumpridas, e se não forem cumpridas, isso tem que gerar, de alguma forma, uma punição. E isso tem que ser observado, e daí você constrói, através disso, uma forma de punição que não ofenda os direitos humanos, uma forma de punição que você consiga preservar o ser humano. Agora, se o Estado abrir mão disso, o Estado não pune, o Estado não julga, outra pessoa vai punir. Vão se criar milícias. Eu tenho casos investigações envolvendo essas organizações criminosas, que atuam em presídios, que eles têm tribunal para julgar. Então, eles julgam. Então, fulano abusou da filha do cicrano em determinado bairro. Abusou mesmo? Chama lá 2 pessoas. Abusou, eu vi que abusou. Então, tá bom. Na hora, eles dão a sentença. Vai lá, pega o cicrano, mata. A gente tem um processo, inclusive, eu atuo na área criminal. E mataram, a sentença foi de morte, pena de morte, e essa pessoa foi morta. E aí você ouvia pela interceptação, logo depois foi achado o corpo da pessoa morta. Então, quer dizer, o Estado não pode abrir mão disso. Se o Estado abrir mão disso, quem que vai fazer essa função? Que alguns analistas chamam de poder paralelo que se constitui, não chega a ser
há uma discussão controversa, né? Se pode chamar de um poder paralelo, porque eles não assumem funções de Estado outras, né? Mas, de certa maneira, é isso. É alguém que arroga para si a justiça e, já que o Estado não pune, já que o Estado não efetiva, não dá a punição, o outro dá a punição. Mas isso também cria... O outro lado é criar o efeito bom, ninguém é punido, então por que eu vou por que eu vou respeitar a lei? Não existe mérito, não se... Fazer aquilo da teoria do Hobbes, né? Quer dizer, a ausência, regressão ao de estado de natureza, cada um vai fazer justiça levando o seu próprio interesse, fazendo justiça com as próprias mãos, e a ausência do Estado é fundamental. Mas eu acho uma coisa interessante aí que a Constituição de 88 foi uma Constituição que, naquele momento da elaboração da Constituição, o período da Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos a sociedade muito presente ali, né? E nós tivemos ganhos fundamentais no campo dos direitos das minorias, das mulheres, dos negros, dos índios, né? E a gente vê que, efetivamente, também vieram assim, os organismos, né, de investigação, Ministério Público, a atuação da Polícia Federal. A gente ouve no rádio, assiste, lê jornal. A Controladoria Geral da União, né, que é pouco citada, mas que tem um trabalho silencioso, que é do próprio governo federal. E a gente vê a evidência de pessoas que diariamente estão sendo investigadas e presas. Hoje mesmo eu já ouvi no rádio de quadrilhas que são... Cotidianamente elas estão sendo... Eu fico imaginando quantas cadeias que nós precisamos ter para colocar todas essas pessoas. Só que, como você disse, essas pessoas, elas têm foro privilegiado, né? Esses corruptos, essas quadrilhas que trabalham com dinheiro público, do INSS tem envolvimento e tal. Com políticos, né? E aí que está. Você não acha, você que é da área, né, que não haveria necessidade aí de uma reforma profunda no judiciário, porque é aí que está pegando, né? A reforma do judiciário tem que ser profunda, inclusive partindo dessa questão de acabar com essas prerrogativas de foro por função e tornar o judiciário mais dinâmico, tornar o judiciário mais próximo da sociedade. Eu sou promotor do júri em Campinas e sempre que eu falo para os jurados, eu falo da minha satisfação de poder atuar no Tribunal do Júri, porque eu atuo para a sociedade, próximo da sociedade. Quem decide, em última instância ali, é a própria sociedade. Existem formas de deixar a sociedade participar mais das decisões, participar de alguma forma mais da questão do Poder Judiciário. Vejam que ponto. Essa questão da evolução na atuação. O próprio Ministério Público atuando, fazendo investigações e conseguindo desbaratar uma série de quadrilhas. Aqui mesmo em Campinas, nós que atuamos no GAECO aí por 8 anos, eu mais 2 colegas, nós conseguimos uma série de avanços na questão de crime de pessoas com, vamos dizer assim, da elite. Quer dizer, sair daquele feijão com arroz e pegar, vamos punir todos, então. Se é para punir, vamos punir todos. Só para esclarecer, o GAECO... O GAECO é um grupo de atuação que foi criado pela Procuradoria de repressão ao crime organizado. Então, empresários, questão de adulteração de combustível, uma série de questões. E foi um trabalho que tem continuidade e foi um trabalho muito importante. Mas vejam o problema que isso gerou. Não só o GAECO, mas o GAECO em São Paulo e outras investigações do Ministério Público. Havia uma discussão, e há um julgamento para ser decidido agora no Supremo Tribunal Federal, sobre se o Ministério Público pode ou não realizar a investigação. Isso é um julgamento muito importante. O Supremo está dividido. Nós tivemos algumas investigações anuladas, investigações que comprovavam corrupção, totalmente provada, foram anuladas pelo Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça falava que o Ministério Público não podia investigar, sendo que o Ministério Público investigar é uma garantia de que a coisa está sendo feita de forma correta, é uma garantia, pelo menos no nosso caso, de que não vai haver corrupção, é uma garantia de que as pessoas vão ter o amplo direito de defesa. E aí, investigações, a pessoa não chegava a falar, eu não sou culpado, eu não sou corrupto, eu não fiz isso. Ela só falava assim, o Ministério Público não pode investigar. Aí uma investigação de 10, 15 volumes de anos se perde. Por quê? Porque você não tem a possibilidade de instrumentalizar isso, porque o judiciário não deixa. Sim. A meu ver, eu acho que essa multiplicação de